Compartilhar uma palavra que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração durante essa semana, e o Senhor tem falado ao meu espírito nesses dias, restaurando a dependência da eclésia, amém? Ou seja, restaurando a dependência na igreja, amém? Nós muitas vezes começamos a ser independentes do Senhor e começamos a agir segundo aquilo que nós achamos ou pensamos. Nós sabemos que há um parâmetro a ser seguido, há algo a ser seguido diante do Senhor, e isso que vai nos trazer vida, isso que vai nos gerar vida, amém? Em Mateus 6:26, pode abrir sua Bíblia, Mateus 6:26, a palavra de Deus vai dizer, versão Almeida, tá, Nicole? Mateus 6:26, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, as aves, elas são supridas todos os dias, elas dependem do Senhor. E queria que você fechasse os seus olhos neste momento, para nós estar agradecendo pela palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é a verdade, Pai. Obrigado porque o Senhor nos confiou esta verdade. Obrigado porque a tua palavra é o caminho, é a verdade, é a vida. Senhor, nessa noite nós não aceitamos, Pai, que Satanás venha roubar essa semente que foi lançada no nosso coração nessa noite. Pai, nós repreendemos todo o cansaço, toda a fadiga. Em nome de Jesus, cai por terra nessa noite, Pai. Espírito Santo, nós te pedimos espírito de sabedoria, pois tua palavra diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o Senhor nos dará. E nós pedimos nessa noite, Pai, tudo o que for ministrado e liberado nessa noite, venhamos guardar no profundo do nosso coração, e sirva de alimento para outras pessoas também, Senhor, e venha gerar frutos em nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos, pois sabemos que a tua palavra não volta vazia. Amém. Glória a Deus, querido. O Senhor aponta para as aves do céu nesse momento, nessa passagem, então, como um sinal de dependência dele. Amém. E nesses dias o Espírito Santo tem me levado a meditar sobre a história de Salomão. Amém. Um homem que ele tinha uma dependência do Senhor até um período de sua vida. Amém. Até um momento de sua vida ele depende do Senhor. E quando chega numa altura de sua vida, ele deixa o Senhor, ele começa a amar o mundo, e acontece algo que o Senhor se entristece com aquilo, o Senhor fica completamente chateado com as atitudes de Salomão, e o Senhor entrega o seu reino na próxima geração para outra pessoa, deixa um mau legado para o seu filho. Amém? Então, eu queria trazer uma palavra ao seu coração nessa noite sobre dependência, amém? Para que o Senhor ele venha restaurar a nossa dependência, amém? E 1 Reis 3:3, queria que você abrisse a sua palavra. 1 Reis 3:3. Tu és santo, Jesus. Nós te amamos, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, neste lugar. 1 Reis 3:3. O que a palavra do Senhor declara ali, irmão, bem no início? E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Salomão amava o Senhor. A palavra de Deus diz que Salomão amava o Senhor. Ou seja, Salomão ele inicia algo com o Senhor, ele inicia dependendo do Senhor, ele inicia amando o Senhor, amém? E no final da vida dele, ele sai fora daquilo que ele iniciou. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Salomão foi um homem a qual, em um certo momento, no capítulo 3, ali a Bíblia diz que ele sacrifica ao Senhor muitas ofertas, o Senhor se agrada daquilo ali, e durante um sonho o Senhor fala com ele, e o Senhor diz: ei Salomão, peça aquilo que tu quiser e eu vou te dar. E ele pede: Senhor, me dá sabedoria. O Senhor talvez estava imaginando, mas poderia ter pedido tanta coisa, tantas coisas. Se fosse nós, irmãos, o que nós pediria para o Senhor?
talvez pediria dinheiro, ouro, prata, propriedades. É isso que muitas vezes domina o nosso coração. Salomão disse: Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso trazer direção para essas famílias, para essas vidas que estão aqui. E o Senhor dá sabedoria para Salomão. Salomão inicia a sua vida com sabedoria. A palavra de Deus diz que Salomão demorou cerca de 20 anos para construir o templo do Senhor. A Bíblia diz que Davi desejou construir um templo. Davi não construiu, mas Salomão construiu esse templo. O Senhor permitiu que ele construísse um templo para o Senhor adorar, para ser adorado. E ele constrói um palácio também para ele, ou seja, uma morada para ele durante esse tempo. Então, Salomão usou de sabedoria para construir todo aquele templo, para construir seu palácio. Amém? E a Bíblia diz que Salomão, ele foi um dos homens mais bem-sucedidos, irmãos. Se nós formos ler a história, nós vamos ver que Salomão, ele teve frotas de navio, ele teve diversos animais. Segundo alguns teólogos, acreditam que ele teve quase um zoológico de tantos animais que ele teve. Ele era dono de tantas propriedades. A palavra de Deus declara que a sabedoria dele era tamanha que a rainha de Sabá chegou diante dele e se impressionou com tamanha sabedoria daquele homem. Ou seja, Deus estava com Salomão. Amém? Salomão dependia do Senhor. Salomão amava o Senhor. O Senhor deu conhecimento para Salomão, deu ciência, ele estudava tanto. Se você for ler Provérbios e Eclesiastes, ele escreveu o livro de sabedoria, a qual instrui líderes de nações. Amém? Então, ele era um homem sábio. Ele era um homem que amava o Senhor. Amém? E 1 Reis 8, se nós ler, nós vamos ver que Salomão tinha um coração sincero diante de Deus, um coração que se derramava, porque quando ele inaugura, ele vai iniciar o templo, a palavra de Deus vai falar ali que ele faz umas orações sinceras ao Senhor. Ele pede: Senhor, tudo aquilo que for orado nesse templo eu te peço. Ele estava de joelho, a Bíblia diz, com as mãos estendidas diante do altar, pedindo para Deus: eu peço que tudo seja ouvido neste lugar, que o Senhor ouça-nos. E a Bíblia diz que a glória de Deus desceu depois na casa do Senhor. Então Salomão era um homem que amava o Senhor, irmãos. Era um homem que se dedicava ao Senhor. Amém? Mas agora em 1 Reis 11, eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vemos uma outra realidade comparada ao início da vida dele. A tudo aquilo que ele era e foi construído naqueles dias. Ao final da vida nós vemos uma outra realidade. 1 Reis 11, do 1 ao 6, quero que você leia comigo. Tu és santo, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito, mas como o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Salomão, irmãos, se você continuar lendo, você vai ver que ele fez um altar para Deus Moloque. Deus Moloque era um demônio, não, Deus entre aspas, era demônios, daquilo que eles faziam altares. Era alguém que eles entregavam crianças de sacrifício, eles matavam crianças para entregar a esse Deus Moloque. O homem que amava o Senhor agora está começando a fazer altar para demônios, começando a entregar o seu coração ao mundo, que eram as mulheres. No início nós vemos algo e o final nós vemos outro. Ou seja, nós vemos Salomão finalizando, entregando o seu coração ao mundo. Ele deixando a sua dependência por Deus e decidindo segundo o seu eu, segundo aquilo que ele queria. Salomão trocou a voz que ele ouviu lá no início por 1000 vozes que ele escutou lá no final. A Bíblia diz que ele tinha mais de 700 esposas e 300 concubinas, ou seja, mais de 1000 mulheres. Se envolveu com todas as nações, se representando o mundo aqui. E o Senhor não amava isso. O
Senhor se desagradava disso. A voz do início ele abandona e ele começa a escutar a voz do final. E muitas vezes eu e você temos agido dessa forma, como Salomão. Nós temos iniciado a nossa vida amando ao Senhor. Nós temos iniciado no Evangelho desejando o Senhor. Se convertemos, queremos o Senhor, amamos o Senhor. E quando estamos com nossa vida, entre aspas, tranquila, como Salomão estava. Salomão já tinha construído o templo do Senhor, tinha um lugar para adorar o Senhor. Salomão tinha uma casa, estava bem naquele lugar. Salomão tinha propriedades, tinha as bens, tinha as finanças, tinha tudo que você imagina, tudo. Quando a vida está estabilizada, entre aspas, começamos a abandonar o Senhor, começamos a deixar a voz que nós escutamos lá no início, que o Senhor disse lá no início: Ei, Salomão, vou te dar sabedoria, mas se você for ver, Deus falou: esteja comigo, não se junte a essas mulheres, não se junte a outros povos, fique comigo, Salomão. E Salomão escuta essas vozes do mundo, tem enchido a nossa cabeça. Essas vozes do mundo têm nos afastado do Senhor. Essas vozes do mundo têm nos tirado daquilo que é o caminho, que é a verdade e a vida. E nós sabemos que Satanás é tão astuto, irmão, porque ele sabe o final dele. Ele sabe que já a sentença dele está preparada, está pronta. Mas eu e você fomos chamados para a vida. Eu e você fomos chamados para viver algo novo com o Senhor. Fomos chamados para a eternidade. A palavra de Deus declara, a palavra de Deus diz que nós fomos elegidos antes da fundação do mundo nele. Nós fomos elegidos na eternidade. A voz já tinha falado lá no início, queridos. Mas quando chegamos no período de nossas vidas que tudo está bom, que é o momento de nós começar a entregar mais a nossa vida ao Senhor, que é o momento de nós buscar mais ao Senhor, se dedicar mais ao Senhor, buscar pessoas perto de nós para Deus, nós começamos a entregar tudo para que Satanás age. Nós começamos a deixar que ele entre, que ele faça um estrago. E foi isso que aconteceu com ele. Amém? Tu estás aqui, Senhor. Tu és bom, Senhor. O que o Espírito Santo trazia ao meu coração nós só perdemos o amor por Ele quando o mundo começa a entrar em nosso coração. E o resultado disso, irmãos, é que a nossa dependência por Ele se esvai. Começamos a amar o mundo entra em nós, e aquilo que nós dependemos dele, em tudo nós dependemos dele, nós começamos a transferir, a terceirizar para que o mundo age, que o mundo nos mova, que o mundo faça, e não mais ele. É interessante, irmãos, porque aparecem sinais quando nós não queremos mais depender do Senhor. As nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que começa a sair da nossa boca, a maneira que nós começamos a olhar as pessoas, o julgamento, tudo isso começa a denunciar que nós não dependemos mais dele. Isso começa a denunciar que nós começamos a depender do nosso eu, porque eu penso assim, porque eu vejo assim, porque eu falo assim, porque eu acho assim, é eu. Nós começamos a depender do nosso eu e não mais dele. Isso são sinais que nós perdemos a nossa dependência pelo Senhor. E há complicações devido a essa atitude nossa, querido, porque o nosso caminho, a nossa trajetória, ela começa a ser formada segundo o nosso eu. Ela começa a ser formada segundo os parâmetros do meu eu, daquilo que eu quero e não mais do que o Senhor quer. E nós sabemos qual é a consequência. Amém? A palavra de Deus fala em Lucas 6, 48 e 49, uma passagem que nós conhecemos sobre a casa na rocha e a casa na areia. Certo homem foi lá e abriu uma cava sobre aquela rocha, construiu sua casa, veio a água com força, bateu, não derrubou. E aquele que construiu sobre a areia, fora da palavra de Deus, fora da dependência da palavra do Senhor, a casa foi desmoronada. A palavra de Deus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a esse homem, a essa mulher, a essa família que construiu a casa sobre a rocha, que exerceu aquilo que eu decretei, aquilo que eu falei, não aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas sim o que Ele deseja para nós. Amém? E
nós precisamos, irmãos, construir nossa casa sobre a rocha. Nós temos visto nesses dias como o mundo tem agido, como o mundo tem estado. Os governos têm se corrompido cada vez mais. Nós temos visto as nações sendo oprimidas. O evangelho em muitas nações está começando a cada vez mais a opressão, a resistência de Satanás. E nós precisamos depender dele. Nós precisamos se voltar para ele. A casa de Deus, Salomão construiu segundo os parâmetros do Senhor. Construiu dentro da dependência de Deus. Agora a sua vida, em certo momento, ele começa a construir da maneira que ele queria, fora da dependência do Senhor. É interessante porque nós construímos tantas coisas, irmãos. Tantas coisas nós construímos, sabe? E como Salomão, o Senhor nos direciona em muitas coisas, nós vamos e construímos. Mas quando chega o momento de ele construir algo dentro de nós, aí nós dizemos: não, agora eu quero, agora eu vou fazer assim, sabe? Nós precisamos mudar isso nessa noite, amém? Nós precisamos que o Senhor, ele comece a ser a nossa dependência total, amém, irmãos? Moisés, ali em Êxodo 33, no 32, a Bíblia diz que Moisés estava lá no monte, ele passou muitos dias naquele monte lá, dependendo do Senhor, ouvindo o Senhor deu instrução para ele. Chegou um momento que o povo lá embaixo se corrompeu, começou a adorar bezerro de ouro, e o Senhor se irou, mandou Moisés descer. Moisés desce, quebra as pedras, 3.000 pessoas morrem naquele dia, e no outro dia o Senhor chega para Moisés e diz: ei Moisés, eu não vou mais contigo, Moisés, porque esse povo é um povo obstinado, é um povo duro, são pessoas teimosas que não obedecem a mim, Moisés. E o Senhor fala tudo aquilo para Moisés. Moisés chega diante de Deus e diz: Senhor, não, se tu não ir comigo, se tu não ir conosco, eu não irei, eu não sairei daqui. Irmãos, Moisés, um homem que dependia do Senhor, um homem que tinha total dependência do Senhor. E você vê, quando uma pessoa ela depende do Senhor, irmão, quando Moisés chegava e orava diante de Deus, as coisas aconteciam. Por que as coisas não têm acontecido na nossa vida? Por que nada acontece na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família? As pessoas que estão perto de nós, nada acontece onde nós chegamos, porque nós não dependemos mais dele. Nós dependemos de nós mesmos, sabe? Nós perdemos aquilo que nós tínhamos no início. Isso se esvaiu, se foi. É aquela cisterna, sabe, rachada, que a água se esvai. Precisamos restaurar isso, e é hoje, irmãos. Não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, amém? É hoje que nós precisamos restaurar isso com o Senhor. Moisés, ele não se atreve, irmão, dá nenhum passo sem o Senhor ir junto com ele. Ele não deseja ir com o seu eu, mas sim o desejo é que o Senhor vá com ele e conduza ele. Que o Senhor conduza ele sobre aquelas famílias que ele estava liderando. Eu oro para que nessa noite, irmãos, mulheres e homens nessa casa se levantem como Moisés, dependentes total do Senhor, amém? Homens e mulheres que dependam do Senhor. A palavra de Deus declara que o Senhor fala com Elias no momento e diz para ele: Elias, você vai ser sustentado por corvos, você vai ficar perto do ribeiro, até o ribeiro secar. E Elias ficou sendo sustentado por corvos, irmão. Os corvos vinham, davam pão e água para Elias, pão e carne para Elias todo dia. E a água ele tinha ali no ribeiro. E a Bíblia diz que quando o ribeiro secou, o Senhor mandou ele sair. Quantos dias você acha que ele ficou ali até o ribeiro secar? O Senhor ficou sustentando ele em tudo, irmão. Dependência do Senhor, amém? Ele dependia do Senhor, irmão. Eu não sei se tem líderes aqui nessa noite. Se tem líder, erga sua mão, irmão. Erga sua mão que eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Erga sua mão e se tem algum líder. Tem algum líder de empresa, algum líder de família, algum líder. Talvez você tenha uma liderança de governo aqui. Erga sua mão que vai declarar sobre você nessa noite, irmão. Que você não vai mais agir segundo o seu eu. Amém? Que você vai liderar a sua empresa, que você vai liderar as pessoas segundo o que o Senhor desejar. Você vai depender dele para dar cada passo na sua empresa. Você vai depender dele para dar cada passo sobre a sua equipe, para direcionar a sua equipe, amém? Receba nessa noite,
Seja direcionado pelo Senhor, irmão. Amém? Nós precisamos nenhuma decisão mais tomar se o Senhor dizer: eu estou contigo nessa decisão, faz dessa maneira porque vai dar certo. Amém? Precisamos parar de agir conforme nós achamos. Nós achamos tanta coisa, sabe? Quem pôde conhecer a mente do Senhor? A palavra diz. A nossa cabeça é desse tamanho, irmão. Imagina. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Achamos que sabemos, nós não sabemos nada. Precisamos depender dele, irmãos. Saia desse lugar. Nós precisamos nessa noite sair desse lugar. 1 Reis 12. Você não precisa abrir, vou encurtar. A palavra diz em 1 Reis 12 que Roboão, filho de Salomão, no momento que Salomão morre, Roboão assume o reino. Roboão anda na mesma direção do seu pai, fora da dependência do Senhor. Roboão inicia um reinado fora da dependência de Deus. A palavra de Deus declara que Salomão deixou um reino pesado para o seu filho, porque as pessoas chegaram diante de Roboão e disseram: ei, rei, teu pai deixou pesado as cargas sobre nós te pedimos hoje, rei, alivia o fardo que está sobre nós. E Roboão foi lá, consultou os seus amigos mais novos, e eles disseram: ei, diz para eles assim, ó, se o meu pai foi duro, se meu pai for ruim, eu vou ser pior, eu vou ferir vocês como se fossem com escorpiões, vai ser pior aquilo que eu vou colocar sobre vocês. E quando ele chega sobre o sábio diz assim: ei, rei, calma, homem de sabedoria, sabedoria é fruto do Senhor, calma, alivia o fardo desse povo, que você vai ter esse povo nas tuas mãos. E ele escuta quem? Os amigos da sua infância, os amigos que estavam com ele naquele momento. E a Bíblia diz que o reino naquele instante foi dividido. 11 tribos, 10 tribos e meias começaram a seguir Jeroboão, e uma tribo e meia começou a seguir Roboão. Ou seja, Salomão deixou um péssimo legado para o seu filho. Eu não sei o que você quer deixar para o seu filho nessa noite, a partir dos próximos dias, para a sua próxima geração, mas está aqui escrito, irmão, tudo aquilo que Roboão recebeu da parte do seu pai. Roboão começou a caminhar no mesmo caminho do seu pai, não dependendo do Senhor, porque se ele tivesse escutado aqueles homens sábios, ele tinha o reino, mas ele não ouviu. Que eu e você nessa noite possamos começar a escutar o Senhor, começamos a depender do Senhor, amém? Começamos a deixar Ele agir em vidas. A nossa autoridade é perdida quando nós saímos da dependência do Senhor. Esse homem perdeu a autoridade, Roboão perdeu a autoridade diante do Senhor que ele tinha. A autoridade dele foi quase cortada. E nós perdemos a nossa autoridade quando não dependemos de Deus. Perdemos a nossa autoridade no casamento. Perdemos a nossa autoridade lá na empresa que você trabalha. Queridos, tem uma professora minha, um dia ela contou um testemunho dela no trabalho que ela trabalhava num lugar, que ela tinha um líder, o homem era líder dentro da sala que ela trabalhava, e ela sentava numa cadeira e tinha um lixo do lado, um lixo perto ali, e aquele homem sempre tocava lixo, na lixeira, nunca acertava na lixeira, sempre acertava nela, fazia de propósito, e chegava nela, quando queria a cadeira, puxava a cadeira dela, e ela quase caía no chão, nem pedia nada, era um péssimo líder, e ela pedia para o Senhor: o que é isso, Senhor? O que o Senhor está fazendo? E chega um momento na vida dela que Deus diz: ei, você não reconhece a autoridade daquele homem, você não reconhece que ele é uma autoridade dentro daquele ambiente, vai e peça perdão. E ela pediu perdão, e o Senhor restaurou a autoridade que ela tinha. Você entendeu? Quando você reconhece a autoridade da pessoa, você retorna a sua autoridade. E a autoridade dela foi retornada naquele dia, porque dentro da casa dela começou a andar, tudo andar na vida dela, irmãos. E nós precisamos depender do Senhor. Ela não estava mais dependendo do Senhor, e sim dela mesma, que ela estava agindo conforme ela queria. Ela estava desejando até o mal para aquele homem, ela falou. E nós precisamos depender dele, amém? Então Roboão, ele perde a sua autoridade, irmãos. Roboão recebe um mau legado, um péssimo legado, seu pai deixa para ele. Salomão, então,
deixa seu coração ser desviado e deixa algo ruim para a próxima geração. Você tem gerações na sua mão. Tem pessoas que um dia serão futuros pastores, talvez futuros governos, líderes na empresa que você vai trabalhar. E talvez, dependendo da maneira que você tem caminhado, ele pode perder autoridade lá na frente. Vigie nisso, irmãos. Amém? Precisamos vigiar nisso. A palavra de Deus diz ali em Atos 2 que quando o Pentecostes desce sobre a igreja, acontece que muitos são batizados em línguas, mais de 120 pessoas estavam naquele lugar. E depois Pedro começa a ministrar naquele lugar, começa a liberar a palavra naquele lugar e explicar o que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que 3.000 almas foram convertidas naquele momento, 3.000 pessoas. E ali em Atos 4:32, a Bíblia diz, vamos ver, a igreja do início, irmão. Fica santo, Jesus, você tem liberdade para glorificar ao Senhor. Amém? A Bíblia diz assim, a comunidade entre os primeiros cristãos, e era Atos 4:32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria, mas todas eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia coisa entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um, irmãos. Queridos, essa era a igreja do início, uma igreja que dependia do Senhor totalmente. Uma igreja que nada era seu, tudo era de todos. Uma igreja que amava o Senhor no início, irmãos. A palavra de Deus diz ali que ele sofreu perseguições, se você continuar lendo Atos, ou seja, era uma igreja perseguida, era uma igreja que tinha dificuldades, que enfrentava tantos problemas, tantas pessoas perseguindo elas, tantos obstáculos, mas era uma igreja que tinha amor pelo Senhor, era uma igreja que tinha tudo em comum, era uma igreja que nada era seu, compartilhava aquilo que tinha, amava o seu irmão, amava o seu próximo, vivia na dependência do Senhor. A dependência do Senhor causa isso sobre nossas vidas, irmãos. Eles dependiam do Senhor. Salomão não tinha obstáculo no reinado dele, e a Bíblia diz que no final ele não amava mais o Senhor como lá no início. Ele não era mais o mesmo, sabe? Eu vejo que talvez as coisas hoje nós temos, a igreja é tão rica, a igreja tem tantos recursos, irmãos, mas a igreja perdeu o que tinha no início, perdeu aquilo que o Senhor liberou no início para ela. Se nós formos ler a palavra de Deus em Atos, queridos, sabe, é tanto egocentrismo em nossas vidas, nós perdemos aquilo que havia em nós. A palavra do Senhor diz ali em Apocalipse 2, o Senhor começa a falar com a igreja de Éfeso: ei, vocês têm perseverança, vocês são fortes, vocês não toleram falsos mestres, vocês são firmes, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor, vocês deixaram de depender de mim. Você entende, irmãos? O Senhor chamando eles, dizendo: ei, volte, arrependa-se, volte àquilo que era no início. E quando nós lemos o 7 de Apocalipse, o Senhor diz: aquele que ouvir, eu darei de comer da árvore da vida no jardim. Quando o Senhor aponta para o jardim, se nós formos ler o jardim lá no início em Gênesis, era uma dependência total do Senhor. Queridos, a Bíblia diz que Adão, ele cultivava o jardim, mas o Senhor supria tudo ali, irmãos. E eles perderam esse lugar de dependência do Senhor. Eles começaram a agir conforme eles quiseram. Ao ler a palavra de Deus em Gênesis, nós vemos a consequência de sair da dependência de Deus. Abel e Caim no início, Abel morre porque seu irmão já mata ele no início. Perdem o lugar de dependência em Deus. O Senhor encontrava todos os dias naquele lugar. A Bíblia diz que quando chegava no final do dia, o Senhor vinha naquele lugar e conversava. Irmãos, o que falta em nós?
Está faltando alguma coisa para você? Será que está faltando alguma coisa para mim hoje? Alimento, vestes, um lar? Será que está faltando uma família? O que está faltando para nós hoje? Para nós voltar ao início, para nós voltar a esse lugar de dependência no Senhor. Eu creio nessa noite, irmãos, que é uma noite de nós voltar a depender dele. Amém? É uma noite de nós parar de dizer: eu dependo de mim. É eu, segundo eu quero, segundo eu vou fazer, segundo eu olho, eu enxergo, segundo eu penso. Não. É uma noite de nós voltar a depender dele. Amém? É uma noite de nós voltar a confiar nele. Amém? É uma noite de nós começar a depender da palavra dele. É uma noite de nós começar a voltar a descansar nele. Amém? Você crê nisso nessa noite? É uma noite de nós voltar a se humilhar diante dele. A palavra de Deus diz em Mateus 11:28, Jesus diz: ei, olha só, vinde a mim os cansados. Vem os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e suave. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz isso, e vocês vão encontrar descanso sobre vossas almas. Jesus diz: ei, dependa de mim, venha, mas venha. Você precisa vir até Ele. Você precisa voltar até Ele. Você precisa voltar ao primeiro amor, ao jardim, e começar a dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, a minha casa depende de Ti. A minha família depende de Ti, Senhor. Senhor, eu não quero dar nenhum passo sem o Senhor estar inserido no meu propósito, sem estar inserido naquilo que eu estou planejando para esse ano, para esses próximos dias. Senhor, eu não quero que o Senhor me deixe sozinho. Se o Senhor não ir comigo, eu não irei. Por favor, irmãos, hoje é o dia de voltar. É de voltar. Há uma dependência que a igreja precisa ter dele. Irmãos, eclésia significa chamados para fora. Esse é o significado de eclésia. Como eu vou cumprir o meu propósito de igreja? Chamados para fora, se eu não dependo dele. Como? A palavra de Deus diz, se você for ler, os discípulos dependiam totalmente do Senhor, irmão. Paulo, quando está numa viagem, ele começa a navegar por um lado, ele diz: o Espírito Santo não me deixou ir por ali, e ele mudou meu curso, eu tive que ir para outro. Sabe, o Senhor, ele tem talvez mudado o curso de muitas coisas em sua vida, e você não está entendendo. Eu vou insistir aqui, eu quero aqui mesmo, eu vou quebrar minha cara mesmo, porque eu sou o cabeção. Sabe, queridos, hoje é uma noite de nós dizer: Senhor, eu vou depender de Ti. Não, para de ser cabeção. Eu parei, Senhor, hoje deu, chegou. Eu não vou agir como Roboão, vou ser cabeção igual meu pai. Eu não sei se você teve um exemplo mal lá atrás, mas você não precisa seguir. A palavra de Deus, o Senhor disse que Ele nos adotou por meio de Jesus. Há um legado que Cristo deixou sobre mim e você. Há um legado para nós dizer: ó, é meu, caminhar. Você entende? Ele deixou uma plataforma, pega e diga: ó, estou caminhando nessa plataforma, irmão. A renúncia, sim, há renúncia todo dia, irmão. Você acha que nós não sofremos? Todos sofremos. Todos sofremos em todas as áreas, mas somos atribulados em todas as coisas. Mas o Senhor sempre está conosco. O Senhor nos dá vitória em tudo. Sou mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Amém? A leves e momentâneas tribulações produzirão em nós um peso de glória. Amém? Aleluia! Não vá mais pelo mesmo caminho. Não caminhe mais da mesma maneira. Hoje é uma noite de voltar, queridos. É santo, Pai. É santo Espírito de Deus. Ah, Jesus, nós te amamos. Nós queremos depender do Senhor, depender de Ti, Jesus, não mais de nós, não mais do que nós queremos, do que nós achamos e pensamos.
Nós não queremos mais olhar como nós temos olhado, Senhor. Espírito Santo de Deus, transforma a nossa visão. Senhor, transforma o nosso pensamento. Senhor, transforma as palavras que saem da nossa boca, Senhor. Espírito Santo, transforma nossos desejos, Pai. Coloca em nós, Senhor, o Teu Espírito. Senhor, nós desejamos o Teu Espírito. Davi disse, Senhor, não me afaste o Teu Espírito de mim. Queremos decidir segundo o Teu Espírito, Jesus. Segundo o que o Senhor quer, Jesus. E quando nós dependemos dele, irmãos, começamos a depender dele novamente, queridos. Nós precisamos estar preparados, porque quem vive na dependência dele, talvez tem pessoas aqui que são muito controladoras em tudo. Talvez você controla tudo, tem que ser as coisas desse jeitinho, não pode sair nada fora, irmão. Eu acredito que tem pessoas aqui assim. Mas o Senhor, Ele é um Deus que muda todas as coisas. O Senhor é um Deus que às vezes nos surpreende. Nós estamos com as coisas tão regradinhas. Chega um momento que Ele diz, é assim agora. E tudo que nós construímos e planejamos cai por terra. E a palavra de Deus diz ali em 2 Reis 6,15. Se você for ler ali, eu não vou ler tudo. A Bíblia fala sobre Eliseu, que o exército da Síria estava em guerra com Israel, e tudo aquilo que o rei da Síria falava lá dentro do lugar de dormir dele, Eliseu sabia tudo, porque o Senhor falava tudo com o profeta de Israel. E um momento o rei da Síria manda, ele descobre isso, que Eliseu sabia tudo, ele manda um exército para cercar lá em Dotã, onde Eliseu estava. E o exército chega e cerca, e Geazi sai daquela cabana lá e diz, Senhor, vamos perecer. E o Senhor diz para Eliseu, o Senhor diz para Geazi por meio de Eliseu, olha lá ao redor. Eliseu manda abrir os olhos de Geazi e diz para o Senhor, Senhor, abre os olhos desse homem para que ele veja. E ele olha e vê carros de fogo ao redor dele, muitos anjos ao redor dele. E o Senhor, a Bíblia diz que aqueles homens chegam perto e Eliseu diz, Senhor, fere eles de cegueira. E eles são feridos de cegueira. E Eliseu diz, não é aqui o lugar que vocês estão procurando. Ele mente para eles e diz, vem comigo. E leva eles até Samaria. Quando eles chegam em Samaria, o rei de Israel fica imaginando, irmãos, você, o seu inimigo, está na sua frente, o que você vai fazer? Chefe de exército, com sangue nos olhos, com uma espada pronta. Ele diz, papai, eu vou ferir eles. E Eliseu, Deus fala com Eliseu e diz, não, dá pão e água e manda eles de volta para o seu Senhor. O rei é surpreendido naquele momento. O rei de Israel fica sem chão naquele momento. O Senhor muda tudo aquilo que ele estava pensando, planejando, tudo que eu acredito que ele já estava pensando, vou matar toda essa gente. Acabemos, já invadimos, entrando e deu. E o Senhor fala para ele outra coisa, dá pão e água para eles e manda eles de volta. Eu acredito, querido, que quando nós dependemos do Senhor, estamos na dependência dele. Tem coisas que nós planejamos, podemos fazer tudo regradinho. O Senhor diz, ei, não, é por aqui agora, não é assim, sabe, só para dizer, é eu que tenho uma mente maior que a tua, fui eu que te formei, fui eu que te gerei, e eu sei o que é melhor para ti. A Bíblia diz, os meus pensamentos são melhores, são maiores que os teus, não é os nossos, é os dele. Amém? Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Eu creio que nessa noite, querido, o Senhor está fazendo como Noé. Quando o Senhor chama Noé, Ele manda Noé fazer uma arca, diz, constrói essa arca, Noé, que vai chover, leva a tua família junto, leva essa arca, conduz essa arca, constrói essa arca. E a Bíblia diz assim, Noé fez tudo em conformidade com o que Deus ordenara e concluiu a obra. Eu creio que o Senhor está dando plantas, projetos de salvação em mão de pessoa hoje aqui. Eu creio, irmãos, para que venha conduzir segundo o que Ele quer, estratégias de como salvar a sua parentela, pessoas que você vai passar, mas você vai fazer como Noé, construir sem questionar nada, só constrói, não questione. Amém?
Noé construiu até o final. A Bíblia não diz que ele perguntou nada, só construiu conforme o Senhor pediu e concluiu a obra. É isso que Ele quer de nós. Para de fazer um monte de pergunta para Deus, irmão. Sabe? Ai, Senhor, por que isso? Não, eu vou construir Deus. Só construa o que Ele quer e acabou. Entende? Há um propósito sobre a minha vida e a tua, e nós precisamos cumprir esse propósito na terra. Amém? Glória a Deus. Filhos dependentes executam e não questionam. Essa semana nós estávamos aqui na oração, semana passada, e estávamos em uma roda, seus irmãos, estávamos em uma roda e veio uma criança, o Espírito Santo direcionava para nós fazer algo, e nós colocamos aquela criança no meio, e o Senhor me trazia isso à minha memória, Ele trazia ao meu espírito: ei, você precisa se tornar como uma criança novamente. E a criança, uma das características dela, irmão, depende totalmente do pai e da mãe. Elas são dependentes deles, sabe? E nós precisamos hoje disso. O Senhor diz em Mateus 18: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? Ou seja, eu sou o bom. Jesus disse assim: em verdade eu digo, se não vos converter e não fizer como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Precisamos voltar a nos comportar como crianças, irmãos. Precisamos voltar a depender deles, querido. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé nessa noite. Pode vir aqui à frente.